Eu nunca vi. A pessoa se sente mal, mas não muda o comportamento. Me sinto muito mal de ter batido em ti, minha esposa. Eu te perdoo. No dia seguinte ele bate de novo. Eu me sinto muito mal de ter batido, inclusive eu vou fazer uma oração com o pastor para ele me ajudar a não bater mais em ti. No dia seguinte bate de novo. Mas eu me sinto muito mal. Eu me sinto muito mal de beber. Não sabe como eu me sinto mal de beber? Bebe de novo. Não é verdade? O dia que sentir-se mal, mudar esse comportamento, a humanidade estava resolvida, frouxa. Nós estava bem na foto o tempo todo. Então, o sentimento de culpa, ele tem um mecanismo maluco que eu chamo de jantar ontem. Vou dar um exemplo meu. Esses tempos eu estava numa livraria em Porto Alegre, que tem um estacionamento embaixo. Desci, peguei meu carro, botei uma música, fiquei ouvindo música, comecei a cantar e tinha uma placa de pare embaixo e eu não vi a placa, fui e veio um outro carro e pam, bateu no meu carro. Na hora eu pensei, por que não fiquei 1 minuto a mais na livraria? Na hora, veio automático. Né? Por que eu não fiz isso? Vejam que maluquice é essa. Não tem como voltar para trás. Mas como eu já tenho um certo treinamento com essa história, eu pensei, eu estou louco, eu bati porque eu não prestei atenção. Vejam a diferença entre culpa e responsabilidade. O culpado vai dizer que tinha que ter agido diferente. O responsável vai dizer, eu bati porque não prestei atenção. Sim, é óbvio. Mas a pessoa que se sente culpada, ela não pensa isso. Ela vai pensar, por que eu não fiz diferente? E aí ela vai ficar rosnando semanas e meses e anos, por que eu não fiz diferente? E aquilo que é de fato a verdade, eu não prestei atenção, ela não faz isso. Eu sempre pergunto para os alcoólatras, sabe por que tu bebe? Sim, porque eu tenho vício. Vício de quê? Não, eu tenho um problema do fígado, negócio de função hepática, compulsão do cérebro, e eu digo para ele, achei que era porque tu botava o copo na boca. A única maneira pela qual a gente bebe é que põe o copo na boca. Que tu tem muita vontade de beber por causa de um troço chamado vício, eu sei, mas o copo na boca não é o vício que faz, isso é tu. Não, mas eu bebo por causa que o meu cachorro morreu. Não, tu bebe porque tu põe o copo na boca. Não, eu bebo porque eu apanhei muito quando era criança. Não, querido, tu bebe porque tu põe o copo na boca. Não entende isso? Vejam o que é o sentimento de culpa e o de responsabilidade. Isto é uma diferença fundamental. Todos nós temos uma tendência a nos agarrarmos ao sentimento de culpa para não resolver as coisas. Então, o sentimento de culpa é uma inversão criminosa. Deixa eu ver o tempo. O tempo voa, né? É para terminar? Para continuar. Se tiver chato, avisa. Bom, inversão criminosa. Até saiu no jornal O Caminho aí um artigo meu sobre a inversão criminosa. Imagine uma criança de 3, 4 anos em casa brincando à noite e aí chega o pai de mau humor em casa. Isso nunca acontece, né? Nunca acontece. Está de mau humor porque, sei lá, tanto faz. Aí ele olha para a criança assim, ô Piá, o que tu está fazendo aqui? Estou brincando, pai, não sei o quê. Tua mãe não te mandou tu dormir? Diz ele, não, a mãe deixou, mas eu estava te esperando para brincar contigo. Tu não vê que tu me incomoda mais ainda? E pá, dá um pontapé na criança. O que a criança vai necessariamente ter que pensar? Está no jornal lá, está escrito lá, quem leu já sabe. Ele vai pensar, o que foi que eu fiz? Uma criança não pode pensar, meu pai é louco. Por que ela não pode pensar? Porque se ela pensar, o pai é louco, ela tem que sair de casa e não pode mais viver com o louco. Então ela inverte. Ela é que ocasionou o comportamento do pai. Coisa que eu tenho certeza
que cada um de vocês que está sentado aqui fez na vida de vocês. Esta inversão, aonde vocês se sentem o causador de tudo o que acontece no mundo, se sentem criminosos e se sentem sempre em dívida. Vamos supor que eu empresto 200 pila para ti, Nivaldo, né? Eu vou emprestar 200 pila para o Nivaldo, 12 de dezembro eu te pago, tá certo? Selamos o contrato verbal e tal, chega dia 12, aquele silêncio, né? Aqui em Pomerode todo mundo paga as contas, né? Então, chega dia 12, eu não falo nada para o Nivaldo, ele me olha, eu olho para ele, não falo nada, e aí ele começa: será que vai pagar? Será que não vai pagar? Vai pagar, não vai pagar. Falo ou não falo? Aí dia 13, ele pensa: porra, mas nós combinamos dele pagar ontem, hoje é dia 13, mas eu não vou falar para ele, porque daí se ele não me pagou, é porque ele deve ter algum problema muito grave, e aí então eu vou incomodar ele mais um pouco. Entende? Isso a gente chama de inversão criminosa. Eu é que estou criando um problema para o Nivaldo e ele começa a pensar que ele é que está criando para mim esse problema. Vejam como a gente começa a ter dificuldade de resolver coisas na vida, de tratar realmente como as coisas são, em razão da inversão criminosa. Uma aluna hoje mandou um e-mail: professor, o senhor me rodou por falta? Aí eu respondi: sim, você faltou muito. E ela respondeu: mas é que eu estou desempregado. E eu respondi: e daí? Tu quer se formar um profissional sem ir para a aula para assistir? Como é que pode isso? Não, mas o senhor tem que entender que eu não tenho dinheiro para ir para a aula. Sim, eu entendo que tu não tem dinheiro, então tu cancela a disciplina, porque se tu for honesta contigo, tu não vai querer fazer uma faculdade sem ir para a faculdade, que é ruim para ti e para quem tu vai trabalhar. E ela ficou ofendida, porque eu não tive pena dela, vocês entendem? A pessoa inverte a coisa, se coloca como a pessoa mais importante do mundo e é contra ela. Ela não nota que ela está agindo contra ela. E a culpa é do professor, é óbvio. Seres humanos têm uma habilidade fantástica de inverter para viver na mentira. E com isso, a gente para realmente de resolver as coisas às claras e de uma maneira, eu diria até, muito mais fácil. O sentimento de culpa fornece e sustenta para o indivíduo a sensação dele ser o centro do sistema, né? O desmatamento da Amazônia é por causa que nós estamos aqui fazendo a palestra e não estamos fazendo abaixo-assinado lá, etc. Então a gente se coloca nesse lugar de ser a pessoa mais importante do mundo e querer ser a pessoa mais importante do mundo. Nesse sentido, o sentimento de culpa é um delírio de poder. Então tu ficou muito poderoso, porque tu não pode falar comigo que tu vai me destruir porque eu estou te devendo. Tu é doido, né, Nivaldo? Já sabia disso? Não, então estou te avisando isso. Então, o delirante, todos nós, em maior ou menor grau, tentamos consertar a solidão fundamental da vida pela ilusão de poder ou sentimento de culpa, que são sinônimos. Quando eu penso, eu bati o carro porque eu não prestei atenção, eu fiquei sozinho na vida, porque é eu. Agora, quando eu digo, se eu ficasse 1 minuto a mais na livraria, não é mais eu, é o sistema, é não sei o quê, e aí eu fico acompanhado. Vejam que nós temos sempre muita incerteza de tomar decisões. Nós temos medo, às vezes, de tomar decisões, o que é natural, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Quando a gente tem que tomar uma decisão, nós ficamos sozinhos. O sentimento de solidão toma conta de nós. E aí o que a gente faz? Pensa. Mas quando pensa no sistema delirante do poder, nós vamos fazer coisa errada. Porque nós não investigamos direito, né? Então, o sentimento de culpa ou a ilusão de poder, eu vou tentar resumir em 3 frases.
A ilusão de poder, ou o sentimento de culpa, é uma emoção que já sabe tudo acerca do antes, do agora e do depois. Vamos pegar um exemplo de uma escola. O menino de 14 anos sempre foi um bom aluno, sempre estudou direitinho, fez os temas, passou, etc. Nessa idade do 14, ele começou a dar confusão. Chega atrasado, joga papelzinho, arrumou uma briguinha com alguém, não fez os temas, começou a tirar zero nas provas e a professora ou a escola começa a ficar preocupada. O que será que está acontecendo com o Pedrinho? E aí cai no ouvido da escola que os pais do Pedrinho estão se separando. Certo? O que a gente tende a pensar? Ele está assim porque os pais estão se separando. Aí a professora me dizendo, ela me liga, Júlio, tu que é um especialista em criança e tal, não sei o que e tal, tu acha que os pais, a separação de pais pode causar isso? Eu digo para ela, não sei, como é que eu posso saber? Não, mas tu estudou, mas eu não sei do Pedrinho, o Pedrinho nunca teve nos livros da minha escola, da minha faculdade. Posso te dar uma dica, professor? Pode, vai falar com o Pedrinho. Eu vou dizer o que para ele? Nada, só conversa com ele. Aí a professorinha foi lá, falou com ele, disse, Pedro, tu está aqui, um aluno da nossa escola, sempre foi um bom aluno e tal, e agora tu está começando a dar encrenca aqui, o que está acontecendo? A gente soube que teu pai e tua mãe estão se separando. Aí diz ele assim, isso é uma história real, graças a Deus, professor, eu não aguento mais ver os dois brigando na minha frente. Tá, mas Pedrinho, então para que tu tá dessa maneira? Eu vou contar para a senhora. Eu gosto da Gabriela, da 7A, ele é da 7B, e eu falei para o meu amigo, e ele foi lá e deu um beijo nela antes de eu quero matar o desgraçado, professor, eu não sei o que fazer da minha vida mais agora. Deu para entender? A ilusão de poder faz achar que eu sei tudo sobre o antes e o agora e o depois. A única coisa que eu não faço é conversar, porque eu já sei. Dia dos namorados, 8 da manhã, não chegou o WhatsApp do namorado, ou o marido, sei lá o quê. O que a gente começa a pensar? Aí o traste manda mensagem, né? Dizendo que a internet caiu, o celular caiu no vaso do banheiro e tal, mas não vamos acreditar nisso, né? Não vamos acreditar nessas coisas. E aí eu já começo o dia rosnando, porque eu já sei tudo. Quando a gente sabe tudo, não existe diálogo. Quando a gente estabelece um diálogo, eu posso não ter certeza do que a pessoa está dizendo, mas eu conversei com ela e eu posso recomeçar alguma coisa. Vamos supor que alguns de vocês vão no médico, fazer aqueles exames de rotina lá, hemograma, colesterol, triglicerídeo, né, insulina, açúcar, e aí está lá, deu alteração na glicose, colesterol, tanto faz. Aí o cara chega no médico e diz assim, doutor, eu nunca tive isso. Mas agora tem. Não, mas o exame está errado, doutor. Conhece gente assim? Não? Eu vou mostrar para o senhor que está errado e vou começar a comer picanha e costela mais ainda. Nem que eu morra pagando muita carne, mas eu vou mostrar para o senhor que está errado isso aqui. Isso a gente chama de ilusão de poder. Não há diálogo, não há outro, há apenas um ofendido cheio de argumentos. Na ilusão de poder há apenas uma certeza, eu sei e você está errado. Conhece o seu Antônio? Não? O seu Antônio é um homem de 70 anos que me procurou faz uns 2 anos e ele tomava remédio psiquiátrico há bastante tempo. E então tinha que parar com os remédios, porque já estava afetando a memória dele, aquelas coisas todas e tal. E o médico dele ia embora para os Estados Unidos e pediu para eu acompanhar no desmame. A gente chama de desmame isso, né? Que nem teta, desmame. Aí chega o seu Antônio, conta a história clínica dele para mim e tal, por que tomava remédio, quanto tempo, tá, então...
feito todo o exame geral da ordem, fiz um papelzinho para ele, Senhor Antônio, esse remédio aqui o senhor para de tal maneira, esse aqui de tal maneira, daqui a 15 dias o senhor me liga para ver como é que está, tá bem? Se tiver alguma tontura, o senhor não se assusta, que pode acontecer, porque mexe, não sei o que lá e tal. Então deu 30 minutos de conversa, encerrado o assunto, aí eu disse para ele, Senhor Antônio, mais alguma coisa? Tá, da minha parte é isso aqui, é só o senhor fazer isso aqui, está resolvido. Não, eu quero falar de outra coisa com o senhor, já que eu estou aqui, né? Doutor, eu queria saber por que eu brigo com a minha mulher há 30 anos, todos os dias. Está rindo, é? Ah, vocês não brigam? Que pena. Aí eu fico quieto. Passa uns 2 minutos, 3 minutos, o homem começa a se agitar na cadeira, assim. O senhor não vai dizer nada? Não tenho nada para dizer. Não, o senhor não quer saber por que eu brigo com a minha mulher todos os dias há 30 anos? Não me conta, senhor Antônio, porque o senhor vai achar o senhor quer que eu ache que o senhor tenha razão. Não, mas doutor, o senhor tem que entender que eu estou aqui, eu sou um homem estudado e tal, o senhor tem que me dizer alguma coisa. Então eu vou lhe dizer. Senhor Antônio, o senhor resolveu parar de beijar para ter razão. Um homem de 70 anos escuta, né, aquela coisa assim. Não, o senhor não estudou tudo isso para me dizer um negócio desse, né, doutor? Não, isso eu aprendi da vida, senhor Antônio. O senhor resolveu parar de beijar para ter razão. Ficou bravo, tal, não sei o quê. E dizer assim, doutor, eu vou contar para o senhor ver que tem fundamento eu brigar com a minha mulher todos os dias. Então conta, senhor Antônio. Doutor, há 30 anos atrás ela deu carona para um outro homem e não me falou. O senhor sabe o que é isso, doutor? Gaúcho do interior, assim, quase de bombacha. Doutor, ela deu carona para um outro homem e não me falou, doutor. E eu quieto, né? Não falo nada. Dizer assim, o que o senhor tem para me dizer? Senhor Antônio, vamos resolver. Por que o senhor não mandou matar a puta da sua mulher? Que é assim que ele pensa dela, né? Aí ele ficou assim, doutor, a Bíblia não deixa, não pode matar as outras pessoas. Então por que o senhor não separou da vagabunda da sua mulher? Que é isso que ele pensa dela. Doutor, o que Deus uniu, o homem não pode separar, doutor.